Atos 11, 19 ao 26. Quem achou, diga achei. Se você não achou, vai falar não achei. Amém. Diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícia desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. E este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Gostaria de falar um pouco sobre a vida de Barnabé. Esse é o primeiro ponto que a igreja, é o primeiro momento que a igreja é conhecida como a igreja cristã, quando é conhecido como chamado cristãos de verdade. Eu gostaria de falar um pouco como ser um cristão, pela razão aqui de Barnabé e a igreja de Antioquia ali ter se chamado como um povo cristão. Eu gostaria de ver algumas coisas que são importantes para nós lembrarmos sempre. Por que nós somos cristãos? Porque nós somos chamados um povo de Deus, porque nós somos chamados um povo de Jesus Cristo. O cristão é todo aquele que confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você esteja aqui e você talvez de alguma forma se intitula cristão, mas a palavra do Senhor fala que todo aquele que confessa Cristo, ele terá e receberá a glória de Deus, receberá a salvação. Então, todo aquilo que confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele se torna cristão. E esse povo que aqui foi chamado cristãos, é um povo que havia confessado a Jesus. A palavra cristão vem do segmento cristianismo, o qual quer dizer seguidores de Jesus. Quer dizer, aqueles que tomam partido de Jesus. Se eu sou partidário de Jesus, se eu sigo a Jesus, eu devo ter algumas marcas de Jesus. Se eu sigo a Jesus, eu devo me parecer com Jesus. Lá em 1 Coríntios 11, 1 fala que sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo fala assim. Quando Paulo fala sejais meus imitadores como eu sou de Cristo, porque ele tem uma marca, ele tem algo diferente que ele se representa como Cristo, um seguidor de Cristo. E nessa noite eu quero perguntar, eu quero levar algumas comparações que nos faz lembrar, será que nós temos sido seguidores de Cristo? Será que nós temos sido representantes de Cristo? Será que nós temos de alguma forma sido partidários de Jesus? Será que as pessoas quando olham para nós, lembram que nós temos Cristo em nosso coração? Sabe, meu querido, quando nós somos cristãos, nós temos a marca de Cristo. Nós temos uma marca que pertencemos a Cristo. Não sei quantos já viram em algum lugar, alguma novela, algum filme, aqueles rebanhos que tem aqueles gados, e aqueles gados são marcados com um ferro, e ali eles têm uma marca daquele dono. De alguma forma, nós pertencemos a Cristo, e nós temos a marca de Jesus, o sangue de Cristo sobre nós. E de alguma forma, eu queria que vocês entendam, quando nós falamos que somos cristãos, é porque nós pertencemos a Ele, e nós somos dele. Quando nós falamos que somos cristãos, é porque em nós temos uma marca, a marca que representa Cristo. Quando falamos que somos cristãos, quer dizer que as pessoas que estão em volta de nós devem nos enxergar como seguidores de Jesus Cristo. Sabe, meu querido, mas será que em nossos dias nós temos sido vistos como pessoas que representam Jesus? Cristão quer dizer um pequeno Cristo. Será que nós temos sido um pequeno Cristo? Será que nós temos sido pessoas que realmente são embaixadoras, como fala em 2 Coríntios 5:20? Que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, nós somos representantes de Jesus. Quando você vai para uma nação, você leva o seu passaporte. No caso, no Brasil, nós temos o nosso RG, o nosso CPF, e onde nós fomos, nós temos um número que nos representa como cidadão da nossa nação brasileira. E quando nós somos chamados como embaixadores, sabe, nós temos uma representação nessa terra. Eu quero que você entenda de alguma forma, meu querido, nós não pertencemos a essa nação brasileira, mas nós pertencemos à nação que é do Senhor Jesus.
Nós somos um povo chamado, um povo escolhido por Cristo. Nós somos um povo que o Senhor nos chamou, nos escolheu, trabalhou em nós, para que viemos completar a obra que Ele nos chamou para fazer nessa terra. Então, meu querido, eu e você somos pequenos cristos nessa terra. Quando as pessoas olham para você, elas devem olhar Jesus no seu coração. Quando as pessoas olharem para você, elas devem ver que você é um imitador fiel, uma réplica fiel de Cristo. Quando você compra uma camisa, não sei quantos já fizeram isso, né, por acaso foram lá no centro de São Vicente, no 25 de março. E ali na 25 de março tem muitas camisas de futebol, não tem? Muitas camisas. Você de repente quer comprar uma camisa da seleção brasileira. Não falar nem do Corinthians porque não merece, né? Vamos falar da seleção brasileira. Compra a camisa da seleção brasileira. Se você paga um pau preço, você vai ver que a camisa é mais ou menos, não é tão parecida. Mas se você vai numa loja representante, no caso da Nike ou da seleção brasileira, você vai ter a camisa original, mas tem um preço mais caro. E para nós sermos seguidores de Cristo, meu querido, existe um preço para ser pago. Para nós sermos pessoas realmente imitadoras de Cristo, sabe, nós precisamos nos dispor, nós precisamos ter um compromisso de verdade. O compromisso não é somente de participar de um culto, ou vir numa igreja, mas quando falamos somos imitadores de Jesus Cristo, sabe, é pagar um preço e realmente viver, sempre, muitas vezes sofrendo, muitas vezes perdendo algumas coisas, mas sabe, seguindo o alvo que é Jesus Cristo. Nós fomos chamados, nós fomos o povo escolhido, você está aqui porque você foi chamado pelo Senhor. Você é um pequeno cristão, você é um pequeno Cristo nessa terra. Nós temos que levantar a bandeira mais honrosa, que é o nome de Jesus Cristo. Sabe, não existe uma outra nação, não existe uma outra bandeira, não existe nenhuma instituição, não existe nada nessa terra que seja mais importante, que seja mais bonito, que seja mais lindo, que seja mais valoroso do que o nome de Jesus Cristo. Você talvez possa torcer para o time do Santos, talvez você possa torcer para o time do Corinthians, talvez você pode ser partidário do PT, ou do PSDB, ou de qualquer outro partido, ou seguidor de uma ideologia, mas o nome de Jesus Cristo tem poder, muito mais poder que qualquer outra pessoa, e o nome de Jesus Cristo tem valor mais do que qualquer outra coisa. Nós somos seguidores de Jesus, e o seguidor de Jesus, ele precisa se parecer com Jesus, e o seguidor de Jesus, ele precisa se parecer com Cristo. Eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos que eu encontro nesse texto que nós lemos, a respeito da vida de Barnabé. Primeiramente, Barnabé, quando nós começamos a falar sobre Barnabé, eu quero ler o texto de Atos 4, 36 ao 37. Atos 4, do 36 ao 37. Primeira frase, o primeiro versículo aqui que nós podemos encontrar sobre Barnabé, o homem que de alguma forma foi reconhecido depois como cristão, fala assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés do apóstolo. Um primeiro ponto importante que eu encontro nesse texto, nós podemos encontrar, é Barnabé. Barnabé quer dizer que ele era um encorajador. Uma das características do cristão do Novo Testamento é que ele era um encorajador. Sempre encontramos os discípulos ou os livros sendo escritos encorajando a igreja, encorajando o povo de Deus, falando o que deve ser feito, que não deve se desistir. Antigamente existia uma grande oposição contra a igreja do Senhor Jesus. E as pessoas perseguiam, as pessoas eram mártires, eram mortas, eram assassinadas, as pessoas eram apedrejadas. Todo aquele que falava que seguiria Jesus, colocava sua vida em risco. E aqui você encontra Barnabé, um encorajador. Barnabé, aquele que estava encorajando o tempo todo. Barnabé, aquele que estava realmente o tempo todo falando que era possível fazer as coisas. Em vários momentos encontramos discípulos encorajando a igreja. Que eu vejo com esse versículo, com esse texto, que todo cristão, ele deve ser um encorajador. Todo cristão deve encorajar alguém. E também todo cristão deve ter um encorajador na sua vida. Nós somos um povo, meu querido, de encorajar as pessoas. Em outras palavras, nós somos um povo para dar ânimo nas pessoas.
De alguma forma, talvez você olhe para você e você, meu Deus, eu não tenho perfil de encorajador. Eu não sou palhaço, talvez você possa falar assim, eu não sou palhaço. Eu não tenho jeito de animar, eu não sou extrovertido. Eu não sei fazer piada, eu não sei alegrar as pessoas como outras pessoas fazem. Mas meu irmão, você tem dentro de você o dom de encorajar pessoas. Dentro de você tem a autoridade que vem de Cristo. Dentro de você tem o poder de você abençoar as pessoas. Dentro de você tem palavras que vêm do reino, que vêm do trono de Deus, para você declarar bênção na vida das pessoas. Sabe, como o pastor está falando hoje de manhã, meu querido, graças a Deus que nós só temos uma boca, né? Imagine se tivéssemos duas bocas, não seria muito legal. Mas imagine se nós soubéssemos aproveitar melhor a única boca que temos para abençoar a vida das pessoas, para encorajar a vida das pessoas, para falar assim, meu querido, você é uma bênção na minha vida. Toda pessoa na face da terra, ela precisa de carinho. Toda pessoa que existe, ou dentro da igreja, ou fora da igreja, ela precisa do encorajamento, ela precisa de alguém do seu lado, que possa falar, meu irmão, ó, você é uma bênção na minha vida, ó meu irmão, não desiste, porque Deus está com você, meu querido, não desiste, porque Deus tem um propósito na sua vida, ó, não desiste, porque Deus tem te chamado. Nós precisamos entender que nós, como cristãos e seguidores de Cristo, nós precisamos encorajar uns aos outros, que nós precisamos declarar palavras de bênção. Lá em Romanos 12:8, Paulo cita aos romanos que encorajar, dar ânimo é um dom. Lá em Gálatas 5:22, quando o Paulo está falando sobre os frutos do Espírito Santo, ele fala sobre a igreja do Senhor sendo uma igreja alegre. Sabe o que eu entendo? A igreja do Senhor precisa ser um ambiente alegre, de encorajamento, onde as pessoas têm a alegria de Cristo. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos deu a salvação, nós somos salvos e precisamos ser alegres. Nós precisamos passar pelos lugares e abençoar as pessoas, levantar nossas mãos e falar assim, meu irmão, você é abençoado em nome de Jesus. Muitas vezes temos dificuldades de abençoar alguém. Muitas vezes temos dificuldades de falar palavras abençoadoras, de encorajamento a outras pessoas. De vez em quando a gente passa por alguém e de repente a gente, a gente não gosta tanto daquela pessoa, né? Não sei se você tem esse tipo de caso, eu não gosto tanto daquela pessoa. E passa por ela, você, aquele cara ali, ó, não tem jeito, ó, que Deus o leve, né? Sem vergonha, safado. Que Deus tenha misericórdia da alma, que senão vá para o inferno. Sabe, muitas vezes nós temos a forma de falar isso para as pessoas. É muito mais fácil nós criticarmos alguém do que falarmos palavras abençoadoras. É muito mais fácil nós crucificarmos alguém do que falarmos, você pode, você consegue. Não sei quantos sabem, mas a gente vai ler um pouco mais no texto, que Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele foi encorajado por Barnabé. Chegou um momento na vida de Paulo que Paulo estava esquecido. Os apóstolos, o grupinho, né, tinha a panelinha dos apóstolos, não sei quantos sabiam disso, mas tinha a panelinha dos apóstolos, que eram os seguidores de Jesus. Um dia chegou Paulo lá, e os apóstolos olharam, esse cara não dá não, era nossa panelinha não andou com Jesus. Paulo foi embora, ficou em casa lá, perdido, angustiado. Mas foi Barnabé encorajar ele, olha, você consegue, você pode. Você vai se tornar um grande homem de Deus. Você vai se tornar uma bênção. Você vai ser um homem usado por Deus. Você será um instrumento usado por Deus. Meu querido, use a sua boca para abençoar pessoas. Usa o seu coração para desejar e declarar bênção na vida dos seus irmãos. Nós precisamos declarar. Barnabé era um encorajador. Barnabé era um homem que encorajava pessoas. Um segundo ponto interessante na vida de Barnabé, que nós lemos no texto de Atos 11:19, quando o texto fala, Lucas fala assim, Barnabé, um homem cheio de alegria, que exorta, um homem que era bom. Eu achei tão interessante, Lucas, o escritor de Atos, fala, olha, ele era bom, Barnabé era um homem bom. Vamos ler lá o texto de Atos 4:36 ao 37. O versículo 37 fala assim,
vendeu, Barnabé no caso, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés do apóstolo. Barnabé, até que não podemos encontrar na Bíblia, era um homem que tinha riquezas, que tinha posses, e a Bíblia fala que ele deu o terreno, vendeu o terreno para dar aos apóstolos, para que pudesse ser dividido, para que pudesse ser compartilhado àqueles que necessitavam, tanto que o texto acima, de Atos 4, fala que a igreja, não existia necessidade da igreja, porque as pessoas vendiam, as pessoas compartilhavam tudo que tinha, e depois de Barnabé se tornou até uma moda, não sei quantos lembram da história de Ananias e Safira, quando Ananias vendeu um terreno, e falou assim, olha, eu vou guardar metade disso aqui, metade fica para mim, metade fica para a igreja, mas ninguém precisa saber, Safira, a esposa dele, chegou diante de Pedro, olha, Pedrão, eu vendi o meu terreno, olha, tudo que eu vendi é para a igreja. A Bíblia fala que Pedro olhou para ele e disse, meu querido, você não mentiu para homem, mas você mentiu para Deus, para o Espírito Santo de Deus. Na mesma hora aquele homem morreu. Se tornou uma moda, e através de Barnabé, este homem de bom coração, eu comecei a pensar, a imaginar, o que seria bom, sabe, irmãos, sem ser muita piada, mas eu me achava uma pessoa boa, né? Eu devo ser uma pessoa boa, né? Eu ajudo as pessoas, eu faço bem, eu tento cooperar no que eu posso, eu tento servir as pessoas, eu tento, tudo que eu posso fazer para alguém, eu tento fazer, eu me achava uma pessoa boa, mas eu olhando esse versículo, eu falei assim, meu Deus, eu não sou nada perto de Barnabé. Barnabé era um homem bom, tanto que quando Jesus, no momento, alguém para em Jesus e fala assim, Jesus, o Senhor é bom. Jesus fala assim, não, eu não sou bom, bom somente Deus. E aqui nós encontramos Lucas falando que ele era um homem bom. Meu irmão, todo cristão deve ser um bom cristão. Todo cristão deve ser uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter, uma pessoa de integridade, uma pessoa que faz o bem para todos, uma pessoa que muitas vezes não visa o seu próprio interesse, que não visa o seu próprio lado, mas quer agradar a Deus, e através de agradar a Deus, vai agradar os irmãos também. E eu peguei no texto, peguei no dicionário, assim, se Lucas está falando que Barnabé é bom, o que quer dizer isso? E eu peguei, eu olhei no dicionário, todo mundo sabe que quer dizer bom, né? Mas eu queria olhar mais profundo, e eu olhei no dicionário lá e achei, o que quer dizer bom? Bom quer dizer uma pessoa favorável, benigno, alguém que é misericordioso, alguém que é proveitoso, alguém que é rigoroso no cumprimento dos seus deveres, alguém que é próprio, perfeito, completo, que é seguro. Isso mostra o perfil de um cristão. Todo cristão deveria ser como Barnabé, alguém que é benigno, alguém que é misericordioso, alguém que é rigoroso no cumprir dos seus deveres, alguém que é perfeito, completo e alguém que é seguro. Nós fomos chamados para ser imitadores de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para seguir a Jesus. Se você ler sobre Jesus, você vê que toda passagem de Jesus, todo momento que Jesus, onde Jesus ia, onde Jesus visitava, Jesus fazia o bem às pessoas. Jesus via um paralítico, Jesus ia até o paralítico e curava. Jesus via uma prostituta, Jesus ia até lá, a prostituta e pregava. Jesus via as pessoas com necessidade de comer, Jesus ia lá e supria as necessidades. Jesus o tempo todo, ele vivia para fazer o bem. Jesus o tempo todo, ele tinha um coração bom. Em Gálatas 5:22 também cita, Paulo está citando um dos frutos do Espírito Santo como bondade e amabilidade. Que isso quer dizer? Que eu como cristão, nós como cristãos, nós precisamos ter bondade em nosso coração. Nós precisamos ser cristãos bons, que amam uns aos outros, que fazem o bem, que se importam com o irmão que está passando necessidade, que se importa com o irmão que tem algum problema, que se importa com alguém do seu lado que precisa de uma ajuda, alguém que cumpre os seus deveres, alguém sabe do que deve cumprir as coisas, que deve pagar as coisas, que deve dar um bom exemplo. Um cristão deve ser um cristão íntegro, uma pessoa íntegra que não mente, uma pessoa que não dá um mau testemunho. Meu irmão, como eu falei, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Nós somos representantes do céu nessa terra, e por ser representantes, nós precisamos mostrar que a marca de Cristo é a bondade, é o amor, é a fidelidade.
E onde nós estamos, ou talvez no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua faculdade, no seu colégio, você precisa entender uma coisa: Cristo está com você. E onde as pessoas olham, elas olham Cristo em você. Então nós precisamos ser cristãos bons cristãos, pessoas realmente que fazem o bem, pessoas que são generosas muitas vezes, pessoas que têm bondade no seu coração. Será que temos sido os bons cristãos? Ou será que tem incrédulos que fazem o bem melhor do que nós? Você já pensou nisso? Será que tem algum incrédulo que entendeu essa mensagem melhor do que eu e você? Será que tem alguém que você conhece que consegue fazer o bem melhor do que nós, ou melhor do que você? Nós somos representantes de Cristo, nós somos chamados por Deus. O terceiro ponto que Barnabé, é visto em Barnabé, ele é encorajador, ele é um homem bom, e Barnabé, como cristão, ele é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Todo cristão deve entender que o Espírito Santo deve estar na sua vida. Todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu não falo em línguas. Ah, mas eu não dou Kung Fu Gospel. Ah, pastor, mas eu não sei rodapiar igual aquele irmão que rodopia. Meu irmão, isso não quer dizer nada. Você deve ser cheio do Espírito Santo, através da sua vida de oração, com o seu compromisso com o Espírito Santo. Eu entendo uma coisa, que um cristão, quando é cheio do Espírito Santo, onde ele anda, ele traz transformação. Um cristão, por onde anda, se ele é cheio do Espírito Santo, o que ele faz bem feito. O cristão, quando é cheio do Espírito Santo, onde ele está indo, as pessoas conseguem enxergar a presença de Deus naquele lugar. Meu irmão, Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Um dos textos que nós lemos, fala que Barnabé era filho do homem chamado filho da consolação. Consolação, essa mesma expressão consolação quer dizer, no mesmo termo, paracletos, que quer dizer, que é usado para falar sobre o Espírito Santo de Deus, que chama paracletos. Esse homem, até no nome, era um nome cheio do Espírito Santo de Deus. Até o seu pai era cheio do Espírito Santo de Deus. Tudo o que ele fazia era cheio da graça de Deus. Não sei quando já ouviu falar de William Wilberforce, eu gosto de citar esse homem. Esse homem, ele era um congressista britânico, e durante muitos anos, ele foi influenciado por dois homens, um chamado John Wesley, e depois um homem chamado John Newton. E esses três homens, eles lutavam contra a escravatura, que os escravos que vinham da África para o mundo todo, ou para dentro da Inglaterra. E durante muitos anos, talvez, se eu não me engano, são 30 anos, William Wilberforce ficou lutando a vida dele todinha para acabar com a escravatura dentro da Inglaterra. E aquele homem, ele era um homem cristão. William Wilberforce, ele era um professor de escola dominical. Ele era um homem que orava, ele era um homem que buscava Deus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele era um homem congressista, ele era um político. E ele orava, sempre pedindo para que acabasse aquela escravatura no país, que acabasse com aquela importação de escravos. E durante 30 anos, as pessoas ameaçando ele, as pessoas tentando acabar com aquilo que ele acreditava. Durante 30 anos, aquele homem foi fiel naquilo que acreditava. Até o ponto que um dia, aquele homem conseguiu obter aquela lei que não podia mais ter escravos dentro da Inglaterra. Através de um homem cheio do Espírito Santo, o mundo todo começou a adotar o fim da escravatura, se eu estou correto falando assim. A abolição dos escravos na face da terra. Sabe por quê? Porque um homem era cheio do Espírito Santo de Deus. Outro homem chamado Martin Luther King, nos Estados Unidos, homem cheio do Espírito Santo de Deus, homem pastor, cheio da presença de Deus. Ele conseguiu acabar com o apartheid, onde era a separação do branco e do negro, onde tinha leis, onde existiam lugares que os negros não poderiam entrar, como igrejas, como restaurantes, como teatros, como comércios, como supermercados, ruas, onde entrava um negro, onde entrava um branco, o negro não podia entrar junto, sabe? Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, começou a orar, começou a buscar a Deus, começou a fazer grandes coisas. Aconteceu? Acabou aquele apartheid, acabou aquele problema. Hoje as pessoas são livres naquele país, podem entrar onde querem, porque um homem cheio do Espírito Santo de Deus acabou com isso. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, por onde passou, mudou aquela história. Sabe o que eu compreendo com isso, queridos?
onde eu e você andarmos, se estamos cheios do Espírito Santo, as coisas vão mudar. Eu e você cheios da presença de Deus, onde nós formos, as pessoas vão receber o mesmo poder que há de Deus. O mesmo Espírito Santo, que é chamado Dunamis, que estava sobre a igreja em Atos 2, que caiu sobre a igreja, ela está sobre mim, está sobre você. Mas nós precisamos buscar essa presença, nós precisamos buscar esse Espírito Santo, nós precisamos nos consagrar mais nesse Espírito Santo, para que Ele possa atuar. Meu irmão, como seria maravilhoso, nós entramos em todos os lugares e as pessoas começam a receber aquele poder, aquela graça, onde as pessoas começam a ser transformadas pelo poder que está dentro de nós. O poder de Cristo está dentro de nós, meu querido. Esse homem, Barnabé, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. É um homem cheio da graça de Deus. Um quarto ponto importante, fala que Barnabé é um homem que tinha fé. Todo cristão, meu irmão, todo cristão, ele deve entender e deve saber onde está baseada a sua fé. Meu irmão, a sua fé não pode estar baseada num emprego seu. A sua fé não deve estar baseada numa importância em algum sonho seu. A sua fé não pode estar baseada não pode estar baseada num casamento. A sua fé não pode estar baseada em alguém. A sua fé não pode estar baseada em alguma coisa que talvez Deus te deu. Mas, meu irmão, a sua fé deve estar fundamentada, deve estar em Cristo Jesus. A sua fé deve estar no Senhor Jesus. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, se a sua fé está fundamentada em Cristo, nada vai te afetar, nada vai te derrubar, porque a tua fé está fundamentada na rocha. Precisamos entender que nós temos um compromisso, é a nossa fé que nos guia. Barnabé, imagine Barnabé, vendeu o seu terreno, vendeu aquilo que era mais importante para ele, deixou todo o seu dinheiro e começou a ser missionário, começou a fazer a obra de Deus. Meu irmão, Barnabé ia ser muito louco mesmo. Barnabé, ele era um homem de Deus, cheio da presença de Deus. Ele era um homem que tinha fé no seu coração. Hebreus 10:38 fala: mas o justo viverá pela fé, e ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu irmão, nós somos justos, nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, e eu devo falar para você, se nós vivemos pela fé, porque nós somos justos, e a Bíblia fala, se nós recuarmos, o Senhor não tem prazer sobre nós. Onde está baseada a sua fé? Onde está baseada a sua fé? Onde está baseado aquilo que você crê? Será que você tem sido guiado por pensamentos de amigos? Será que você tem sido guiado por pensamentos de ideologia? Será que você tem sido guiado com prazeres, por amizades, familiares? Ou será que você tem sido guiado pela fé que é Cristo Jesus? Será que Ele tem te levado aos lugares mais profundos? Eu quero ler Hebreus 11, do 1 ao 6. Hebreus 11, do 1 ao 6. Hebreus 11, do 1 ao 6, assim diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrada, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer se ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que maravilha! Se eu tenho fé em Cristo Jesus, se eu ponho minha fé em prática,
Meu irmão, a Bíblia fala, a palavra do Senhor fala, que Ele nos recompensa, Ele recompensa aqueles que o buscam. Você quer ver milagres na sua vida? Você quer ver coisas acontecendo, talvez seriam impossíveis, coisas que talvez aos olhos dos humanos nunca irão acontecer? Põe a sua fé em Cristo Jesus, confia o teu coração nele, deixa que Ele venha atuar na sua vida, deixa que Ele venha fazer coisas que talvez nunca irão acontecer à sua força humana, deixa que Deus venha trabalhar, e você vai ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Meu irmão, nós conseguimos ter fé em várias coisas, nós conseguimos colocar nossa fé em vários sistemas, mas por que não conseguimos entregar a nossa fé àquele que criou o mundo, àquele que criou todas as coisas, àquele que morreu por nós? Meu querido, no momento que a igreja entender como viver com Barnabé, nós seremos muitos abençoados. Precisamos colocar a nossa fé em prática, precisamos colocar nossa fé diante do Senhor. O Senhor vai nos sustentar. E por último, um outro grande exemplo da vida de Barnabé como cristão. Barnabé, vamos abrir novamente em Atos 9, do 26 ao 27. Atos 9, do 26 ao 27. Diz assim: quando chegou a Jerusalém, tentou-se reunir aos discípulos. Aqui está falando de Paulo, mas todos estavam com medo dele, medo de Paulo, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Encontramos Barnabé, um homem encorajador, um homem bom, um homem que é cheio do Espírito Santo, um homem de fé, e por último, nesse texto, ele é um homem que discipula pessoas. Paulo, o qual nós lemos agora, Paulo até aquele momento era um grande perseguidor, matava todo mundo. Por onde Paulo passava, ele acabava com as pessoas, acabaram de matar Estevão algum tempo atrás, apedrejou Estevão, mandou apedrejar Estevão. Depois Paulo teve um encontro com Jesus, depois que Paulo teve um encontro com Jesus, ele ficou cego, e ali Cristo voltou a sua visão, ele começou a pregar, e ele quis se apresentar aos discípulos de Jesus, e os discípulos ficaram com medo dele. Mas sabe qual é o interessante? Barnabé, um homem cheio da presença de Deus, um Barnabé, um homem que Deus usou poderosamente. Barnabé não se importou que aquele homem poderia ser um homem perigoso, mas ele viu em Paulo uma capacidade de ser um homem usado por Deus. E aqui nos ensina uma coisa muito maravilhosa, que todo cristão é chamado para discipular, todo cristão é chamado para tomar conta de outro cristão, todo cristão é chamado para falar do amor de Deus, e ali mostrar a palavra, e ali mostrar o caminho para outra pessoa. Todo cristão é chamado para falar desse amor, todo cristão é chamado para realmente, muitas vezes, exortar alguém. Meu irmão, Barnabé, ele não tinha medo e não tinha tempo ruim com ele. Barnabé não se importou ali com quem ele estava tratando. Em Atos 11, do 25 ao 26, como nós lemos, Barnabé foi até Paulo, quando Paulo estava jogado, quando Paulo estava rejeitado, Paulo estava sendo esquecido, ele foi até Paulo e chamou Paulo outra vez, ele viu em Paulo capacidade. Meus irmãos, nós precisamos olhar as pessoas que estão em nossa volta e ver que elas têm capacidade. Você que muitas vezes lidera alguém, você que gosta de discipular alguém, que precisa discipular alguém, olha do seu lado, meu irmão, tem muita gente que precisa do seu cuidado, que precisa do seu amor, que precisa da sua dedicação, que precisa do seu cuidado. Nós fomos criados, nós fomos chamados, como Paulo foi, para ser um discipulador. Tem um outro momento da história de Paulo e de Barnabé, quando Paulo está pregando, que Paulo fala para Barnabé: Barnabé, olha, tem um tal de João Marcos, não traz esse cara aqui com a gente não, esse cara não dá para pregar o evangelho, esse cara aqui não vai aguentar o peso igual nós aguentamos.
A Bíblia fala que Barnabé falou assim, não, eu acredito nesse cara, ó, tu pode ir embora, tu pode fazer teu serviço, agora eu vou cuidar do mesmo jeito que eu cuidei de você, agora eu vou cuidar de Marcos. Existe outro momento na Bíblia, depois quando acontece tudo isso, Paulo fala assim, olha, agora tu pode me chamar João Marcos, que esse cara realmente, ele servia para o Evangelho. Barnabé, ele era um homem, realmente um grande discipulador. Um homem que amava pessoas, um homem realmente que cuidava das pessoas, que ensinava a exortar com dedicação. Eu quero chamar a galera do louvor, em nome de Jesus. Que eu tenho realmente, Deus tem falado no meu coração, meus queridos. Aqui nós vemos um pouquinho da história de Barnabé. Um homem que foi usado para discipular um dos maiores pregadores cristãos. Um homem que deu um testemunho maravilhoso. Um homem que era generoso, um homem que era amoroso. Sabe, por onde esse homem Barnabé passava, as pessoas recebiam o amor de Deus. Por onde esse homem Barnabé ia e chegava, as pessoas eram tocadas pela vida de Barnabé. Até realmente esse homem ser chamado, no primeiro momento, como ser chamado como um cristão de verdade. Minha pergunta para você nesta noite, será que nós temos sido chamados cristãos de verdade? Será que nós temos buscado viver um cristianismo de verdade? Será que realmente nós temos dedicado a nossa vida ao Senhor Jesus? Pastor, eu nunca vou ser um missionário, eu nunca vou ser um líder. Meu irmão, não importa. Todos nós somos chamados para ser imitadores de Jesus Cristo. Todos nós somos chamados para levar a palavra de Deus. Todos nós somos chamados para levar e anunciar esta palavra para alguém. Todos nós temos o compromisso de anunciar a palavra de Deus. Todos nós temos o compromisso de andar como Barnabé andou. Todos nós temos o compromisso de andar talvez pela cidade ou pelas ruas e viver como Barnabé andou. Um homem bom, um homem encorajador, um homem que era cheio do Espírito Santo, um homem que tinha fé e um homem que era discipulador. A base do cristianismo. Meu irmão, eu quero orar com você nessa noite. Se você entendeu essa passagem, se você entendeu que você precisa se tornar como um Barnabé, se de alguma forma você tem deixado algumas coisas que eram importantes para você para trás, alguns valores que Deus mostrou para você, que Deus te ensinou que era importante, e ao passar o tempo você esqueceu. Algumas coisas que Deus te mostrou e chamou você para fazer, e ao passar do tempo você deixou para trás, porque você achou algo a mais e mais importante. Sabe, meu irmão, o Senhor te chama nessa noite para você viver uma vida como Barnabé viveu. Talvez nessa noite existe um Paulo do seu lado que Deus quer usar, mas para Deus usar esse Paulo, Deus quer usar o Barnabé que é em você. Deus quer usar essa vida que está sentada aí. Talvez existam tantas pessoas que precisam ser alcançadas, mas não foram alcançadas ainda, porque talvez nós não entendemos o chamado que há dentro de nós. O chamado de ser verdadeiros cristãos, o chamado de ser pequenos cristos, o chamado de ser embaixadores de Cristo nessa terra. Eu quero, em nome de Jesus, você que entende essa passagem, você que quer se tornar como Barnabé, eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu gostaria de orar pela tua vida. Senão, eu quero ter um coração igual de Barnabé. Eu quero ser um cristão igual o Barnabé era. Eu quero ser um homem empolgante como Barnabé era. Eu quero ser uma pessoa realmente que leva essa palavra de vida na onde eu vou. Em nome de Jesus. Eu quero chamar você, eu quero orar. Eu quero fazer esse desafio para você nessa noite. Em nome de Jesus. Você pode vir. Em nome de Jesus. Meu coração eu entreguei a ti, e percebi que é tudo que procurei. Por isso estou aqui, eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus,
os pastores, missionários, supervisores para a gente orar em nome de Jesus. Eu entreguei a Ti e percebi que é tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Este lugar, tua glória está enchendo este lugar, tua glória está enchendo este lugar, tua glória enche este lugar, enche este lugar com a tua enche este lugar com tua glória, enche este lugar com tua glória, enche este lugar. Com a tua Aleluia. Senhor, nós queremos pedir por cada irmão, Senhor, que aqui está, Jesus, cada vida que aqui está, Senhor. Senhor, eu quero pedir que o Senhor ministre a tua graça. Senhor,
Nos dê um coração igual de Barnabé, Senhor. Um coração cheio de Deus, cheio da Tua presença, cheio de fé, cheio de alegria. Senhor, um coração encorajador, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser pessoas que buscam a Tua presença, pessoas que são embaixadores do reino, pessoas que são cristãos, Senhor. Onde nós formos, as pessoas possam enxergar como pequenos cristos, homens que levam a Tua vida, homens que levam a Tua palavra, homens que levam as marcas. Senhor, abençoa cada um neste lugar, Senhor. Que sejamos como John Wesley falou, Senhor, nos dá 100 homens que odeiam o pecado, que odeiam o mundo, Senhor, e nós ganharemos essa nação. Senhor, nós pedimos, Senhor, uma igreja que odeia o pecado, que odeia o mundo, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que ama o compromisso contigo. Senhor, é que nós pedimos, em nome de Jesus, nos fortalece a cada dia, a cada instante. É o que nós pedimos em Seu nome, Jesus, em Seu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amém. Deus te abençoe.